ela começa, ela é colhida 70% num período entre outubro e janeiro. É muito cacau que entra no mundo. É uma entrega muito pesada de cacau. E o que é que aconteceu nesse momento aí? Ó? Esse pico vermelho que tem ali foi um maior período de chuvas, né? Eu acho que da história na África. Foi um negócio louco, né? Aí foi o estupim, realmente, aí foi o tiro para esse mercado voar, como ele voou aí de uma forma louca, né? Essa chuvarada que deu maluca, e seguido de um El Niño. A gente hoje estava comentando nesse gráfico aí que a gente está vivendo uma coisa muito semelhante agora, nesse momento na África. É muito semelhante, muito parecido, né? Eles estão tendo um excesso de chuvas lá também agora, nesse momento. O Lucas estava falando que esse número de safra aí, eles estão agora na safra intermediária, que eles chamam, que é essa safra colhida aí entre março e setembro, né, que representa 30% do volume total deles. E a gente estava comentando hoje que a gente está vivendo uma situação muito parecida hoje com essa situação, porque tem um El Niño se formando, eles tiveram, nesse período de 23, aí, uma chuvarada pesada e logo depois o El Niño. Esse ano a gente está com um cenário muito parecido, né? E a gente está vendo uma movimentação no mercado diferente, né? Começou a movimentar muito e a especulação, existem dois fatores que estão puxando esse mercado hoje, seria uma recompra, que a gente está vendo de posições, né? O mercado de cacau ele tem as posições, né, na Bolsa. Nós estamos vivendo agora, passando a posição setembro, né, saindo seu nome de julho para setembro, nesse momento está havendo um processo de recompra, mas uma especulação muito forte em cima disso aí já. A gente tem um certo receio hoje, porque o cacau a commodity ficou muito sensível, né? O cacau foi transformado numa commodity, ele foi reclassificado para uma commodity Becom. Nessa commodity, por quê? Quando ela vira Becom, ela começa a ela hoje sofre influências, né, de fatores geopolíticos, fatores macroeconômicos, aí, todo esse processo que acontece no mundo aí, entra fácil no cacau. E uma coisa interessante também é que esses gatilhos aí de bolsa, quando eles começam a subir, a gente fica meio assombrado, porque a gente já entendeu que o mercado não assimila isso. Não dá. A gente teve, nesse momento aí, a gente teve um desmantelo no mercado de cacau total. O mercado de cacau desmantelou completamente, porque os preços se elevaram de uma forma que loucura, né? Saiu da base de equilíbrio, né? A gente vai mostrar aí, para você ter ideia, mais na frente, essa alta de de 2 mil dólares a 12 mil, ela fez um desmantelo, inclusive na cabeça do produtor. Na Bahia, os caras estão doidos andando lá, eu quero meu 1.000, e quem matou minha mãe, sabe? Ninguém, os caras estão dopados, paralisados, e criaram uma narrativa lá que a culpa é da indústria, não sei o quê. Não tem nada disso, é o mercado que está fazendo todo esse movimento, é o mercado que está elevando esse... Passa aí. Então, a gente viu nesse momento aí, o mundo perdeu 1 milhão de toneladas, rápido, né? Gana chegou a 1.045.000 toneladas, né? Gana voltou a produzir, caiu para 470.000 toneladas. Gana tem um problema sério de uma doença, é o vírus do broto inchado, né? Eles têm um problema estrutural grande, eles são... Gana e Costa do Marfim, para você ter ideia, a comercialização de cacau é toda controlada pelo governo. Eles controlam. O preço lá não é como aqui. Tá? Eu estou falando, muita gente sabe disso aí, mas eu estou falando assim, porque, né, eles estabelecem um preço no início da safra, e esse preço vale para a safra toda. Os mercados subindo ou descendo e tal. Eles fizeram até uma loucura agora, né, nessa elevação. Eles estabeleceram o preço ao produtor médio de 5 dólares o quilo, ou seja, 5 mil a tonelada, e se perderam porque, né, o mercado voltou, porque muita gente achava que o mercado ia se equilibrar nesse nível, inclusive esse indicador, né, deles elevarem esse preço também,
ele abriu para a gente também uma ideia de que o mercado iria... Pô, esses caras estão fazendo isso, né? A gente tem uma ideia mais ou menos disso, e a gente entendeu que seria uma base mais ou menos... Queria trazer uma harmonia para o mercado, digamos assim. Estaria bom para o processador, estaria bom para o chocolateiro e tal, porque o preço, da forma como ele se elevou, foi uma loucura, né? Então, eles têm mineração ilegal em Gana, eles têm contrabando de amêndoas, remuneram o produtor hoje muito baixo, a remuneração, eles tiraram essa remuneração, não mantiveram esse negócio de $5 o quilo, hoje está em torno de $1,28, mais ou menos, um quilo de cacau na África, hoje paga ao produtor, é muito pouco, aí o cara não aguenta, entendeu? E aí, pode passar... E aí, atrás disso, a gente viu, né, que o mundo perdeu 1 milhão de toneladas, mas perdeu muito mais de demanda. Tá? A gente teve um problema grave, tem um problema de demanda grave no mundo hoje. A gente está se reencontrando, o mercado ele está tentando se achar para poder criar um nível sustentável de preço para que a cadeia ande. A cadeia deu uma trava total, entendeu? A cadeia travou bastante. E é normal isso, né? Isso é do ciclo, as commodities fazem esses ciclos. Então, não tem culpados. Na realidade, a culpa foi exatamente, a gente teve uma escassez de produto, as bolsas, né? Hoje, os algoritmos trabalham fortes nos fundos, hoje trabalhando, né? E eles puxam o mercado, eles compram muito. Hoje a gente estava comentando também do risco até de uma outra subida do mercado aí, rápida também. Isso pode acontecer. Eles podem entender que vamos especular, tá? Porque eles ganham em cima de especulação e fazem um trabalho, um movimento especulativo, é muito oportuno fazer ganhos nesse momento aí, tá? Então esse ciclo todo acontece, né? Vamos lá, Lucas. Beleza. E agora a gente olha para o ciclo atual. O ciclo atual, que é o 25-26, ele é um ciclo surpreendente do ponto de vista de oferta. Vale notar, principalmente, essa última revisão do órgão estatal da Costa do Marfim, que o Adilson estava comentando, que é quem controla a comercialização, a entrega de adubo, e eles publicam também alguns dados de entregas. E, ao longo do ciclo inteiro, ele foi muito próximo da última safra, então, uma safra ainda de recuperação, uma safra em que a gente não esperava... volumes muito maiores do que a gente tinha visto nas últimas 2 safras. E aí, acho que tem 2 a 3 semanas, eles revisaram para cima esse número, inesperadamente. Isso levou a uma correção bastante forte no mercado, talvez seja o fator mais baixista hoje para preço, essa oferta da safra 25-26, que é a safra atual. Gana, a gente espera que tenha um volume acima do esperado também. Inclusive, essa safra intermediária de agora, esse volume aí, que é historicamente alto, esses 777 mil toneladas por... 1.000 toneladas, né? Ele também tem algum tipo de volume represado de outras safras. A gente teve um problema de demanda também, e como a gente não tinha muita visibilidade de quanto era esse volume, o mercado foi pego de surpresa. Então, a gente tem uma força que é bastante contraditória com o que a gente vem falando de preço alto, que é a safra atual muito boa, e, ao mesmo tempo, a gente tem esses fatores do ponto de vista altista, né, que é essa preocupação com a próxima safra. Então, a gente tem acompanhado bastante os dados de clima. Esse dado de chuva aqui, ele é bastante importante para a gente entender o desenvolvimento dos frutos. Então, que nem o Adilson comentou, o período entre junho e novembro, ele é muito importante para o desenvolvimento, para o enchimento, para aquele período de florada. Então, a gente vinha vendo chuvas muito alinhadas com a média, e isso vinha incentivando bastante a perspectiva de uma safra 26-27 boa. O que diminui um pouco essa perspectiva é a perspectiva de El Niño, e o fato da gente ter visto em junho, principalmente, chuvas muito acima da média. Isso aqui é um gráfico que foi coletado no dia 23, então ele está um pouco... faltam alguns dias para completar o mês de junho ali, então ele provavelmente vai passar a média, e a gente tem a perspectiva que para os próximos 15 dias, considerando ontem, a partir dos próximos 15 dias, a gente vai ter uma escassez de chuvas.
então uma anomalia negativa de chuvas. E é justamente aquele cenário que o Adilson comentou, de um junho muito chuvoso e uma irregularidade climática maior do que o ideal para as condições vegetativas das plantas. Então, é um cenário bastante parecido com 2023 e por isso que preocupa tanto o mercado. Gana, a gente tem menos visibilidade das entregas, mas a gente espera que supere os últimos ciclos, a gente não vai ter uma recuperação plena, comparando com a média histórica, obviamente, mas a gente espera talvez que tenha até uma surpresa positiva, e as chuvas ali em Gana estão até mais altas do que na Costa do Marfim, então a gente ultrapassou a média histórica, e caso se concretize um cenário pouco adequado para o desenvolvimento climático das plantas, vegetativo das plantas, isso é um sinal de alerta para a gente. Equador, a gente ouviu bastante falar hoje sobre o Equador, que é uma das grandes surpresas ali do ponto de vista produtivo, e é um dos lugares que a gente tem que se espelhar como, do ponto de vista de produtividade principalmente. A gente espera uma nova safra recorde no Equador, e as chuvas têm vindo adequadas. A gente vai falar um pouco que em anos de El Niño o Equador tende a ter chuvas maiores até do que o ideal, do ponto de vista histórico, e que nas últimas safras isso foi bom até. Enquanto a gente teve a quebra da safra no oeste africano, a gente teve uma super safra no Equador, mas a gente vai comentar um pouco mais para frente. Brasil, a gente está numa safra de recuperação, então as últimas 2 safras foram muito em linha com, entre elas, a gente teve 2 safras bastante ruins do ponto de vista de produtividade, principalmente por conta do El Niño também. 2023, como um todo, foi um clima muito pouco apropriado para o desenvolvimento das lavouras, tanto na Bahia quanto no Pará, um pouco mais na Bahia. E a gente vê que nos últimos anos o índice da saúde da vegetação melhorou bastante, comparativamente ao que a gente vinha vendo nos últimos ciclos, e por isso a gente vê uma expectativa de recuperação das safras brasileiras. Agora, falando um pouco sobre o fenômeno El Niño, que talvez seja o principal ponto de destaque hoje para os mercados, a gente tem a perspectiva de que seja instalado nos próximos meses um fenômeno de El Niño muito forte. Isso é bem raro, a gente espera que seja um El Niño, inclusive, mais forte do que 2023. Isso não quer dizer necessariamente que ele seja mais prejudicial para o cacau, isso vai depender do momento que ele vai se instalar, vai depender de como as plantas estão nutridas, enfim, tem um monte de outros parâmetros, mas acende um alerta. A gente tem, nos últimos meses, teve uma recuperação, uma revisão bastante forte desse dado aqui de perspectiva probabilística para o El Niño, e realmente o que os gráficos estão mostrando e a gente colocando numa perspectiva histórica é de que ele vai se alinhar a um El Niño muito forte, até acima do que a gente viu nos últimos ciclos. O que isso quer dizer para o cacau? A gente traçou nesse gráfico aqui uma correlação entre os desvios de produtividade do cacau e os desvios na temperatura do Oceano Pacífico. Eu optei por não entrar muito nos detalhes do que é o El Niño, mas basicamente o El Niño ele é aquele desvio anômalo das águas no Pacífico, e isso tende a bagunçar alguns fluxos de vento, de chuva, enfim, temperatura, na maior parte das regiões do planeta. A gente vai mostrar um mapa específico para o cacau, mas fato é que nas últimas vezes que a gente teve um El Niño mais forte, por exemplo, 2025 e 2015, acho que quem está no mercado há mais tempo vai lembrar do El Niño de 2015, que foi muito cruel para as plantas na Bahia, principalmente, e a gente vê um desvio para baixo, falando historicamente, desse ponto de vista. Do ponto de vista de distribuição da produção, a gente vê nos principais países produtores de cacau globalmente, os em vermelho, a maior parte deles tende a ter um desvio negativo das chuvas. Então, essa parte marrom, ele mostra os lugares em que o El Niño ele tende a ser ruim para a precipitação. A única exceção é o Equador, que tende a ter um regime maior de chuvas. Isso foi bom em 23, 24, mas historicamente a correlação que a gente fez é que é negativo, porque aumenta o risco de enchente, a gente sabe que o encharcamento do solo para o cacau é muito prejudicial também, então não é só o risco de falta de chuva, ali a gente tem o oeste africano também, que tende a ser bastante prejudicado pelo El Niño, a gente vai também entrar um pouco mais em detalhe ao longo da apresentação. Na região da Bahia, falando do principal produtor brasileiro, a gente vê que os desvios de produtividade anual dos cacaueiros na Bahia,
eles tendem a ter um pico para baixo em anos de El Niño forte. Então, em 84, que foi aquele momento que começou a vassoura de bruxa, talvez tenha sido o estopim, esse El Niño aqui, para a gente ter... Claro que não foi a única causa, mas foi talvez o estopim para a gente ter uma queda de produtividade tão alta quanto a gente teve agora. Em 90 a gente teve outra, e em 2015, que foi a mais recente, a gente teve uma outra queda bastante forte da produtividade. Agora, falando um pouco sobre bases, eu vou passar a palavra para o Léo para falar mais. Só aproveitando para agregar um pouco no comentário do El Niño, acho que é aquilo, né? A gente tem visto uma perspectiva de um El Niño muito intenso, a gente tem um desvio negativo em anos de El Niño para a produção global. O mercado começa a precificar agora, dependendo do que está acontecendo com o clima no oeste africano, e a gente vai ter uma grande resposta, principalmente em outubro, né? O mercado vai precificando, mas outubro é quando começa a safra, quando vem o maior volume de entregas de cacau ali na Costa do Marfim e Gana, e dependendo do que acontecer, se esses dados começarem a frustrar, a gente pode ver um final de ano um pouco mais altista, né? Vai depender muito do que esses produtores aí no oeste africano mostrarem de oferta. Voltando naquele gráfico que eu trouxe no início, né? Para falar um pouco do basis, né? Que acaba sendo aquela questão do ágio, né? O basis ele vai ser então realmente essa variável de ajuste para o nosso mercado. Então a gente tem a referência de preços que é a bolsa, mas a gente tem as especificidades do nosso mercado. A gente é deficitário, a gente é superavitário, como que entra a logística nessa conta e outros fatores, o que vão, então, influenciar esses diferenciais. No caso do Brasil, a gente historicamente, né, a gente tem um basis historicamente positivo, ou seja, a gente tem historicamente um ágio, justamente porque a gente é um país, né, hoje, deficitário, né? Geralmente em culturas em que a gente é superavitário, como por exemplo soja e café, por exemplo, a gente tem um basis negativo, né? Nós somos exportadores. No caso do cacau, né, a nossa indústria acaba tendo ainda que importar uma parte das amêndoas, então a gente tem uma escassez estrutural de amêndoas hoje e por conta disso, historicamente, a gente tem um ágio. O que influencia, né, de maneira altista ou negativa? Então, o que joga, né, o basis para cima, né, o que joga o ágio para cima? Quebra de safra, dificuldade com acesso a insumo, melhores condições logísticas, demanda de processadores em alta, baixos estoques nacionais. E alguns exemplos do que joga o basis ou o ágio para baixo: uma produção em alta, restrições ao abastecimento, fila de embarque nos portos, demanda das processadoras enfraquecida, que é um fator assim, fundamental para o que a gente está vendo para o deságio hoje, e estoques elevados. E aqui a gente tem alguns exemplos históricos, né, de alguns anos e o que aconteceu quando esse basis, né, o ágio, teve movimentos muito intensos. O Adilson vai lembrar de todos esses momentos, provavelmente. A gente tem, por exemplo, né, em 2015, a gente teve uma produção muito alta, né, que inclusive houveram tentativas até de exportar cacau por conta dessa produção muito forte, né, e que acabou jogando o basis para baixo, né. Então a gente tinha uma sobreoferta no mercado brasileiro, junto com o mercado internacional em alta, que acabou jogando o diferencial, né, o basis para baixo. A gente tem outros exemplos ali em 2018, né, com uma queda nos preços do mercado internacional, estoques nacionais baixos. A gente teve o basis bem mais alto, né, bem acima da média, ou um exemplo ali mais recente, 2020, né, um forte aumento da oferta no primeiro trimestre daquele ano, junto de uma queda da moagem por conta da pandemia da Covid-19, né, demanda fraca jogou o basis para baixo. Aqui a gente tem um histórico aqui mais longo, né? Então a gente tem essa média em azul traçada, a média do ágio é de 134 dólares por tonelada, então como a gente falou, né, positivo, mas a gente tem esses momentos, né, como a gente trouxe. Em 2015 ele foi muito para baixo também, né, por conta de uma sobreoferta. 2020 a gente tem ali embaixo um aumento forte da oferta e uma queda da demanda. O que nos traz... Legal notar que o eixo ele é no máximo 600 e no mínimo menos 600. Perfeito. A gente tem aqui o histórico de 2002 a 2023. Né? Então o eixo está indo, como o Luca falou, o máximo 800, o mínimo ali menos 800.
E aí o que nos leva ao período recente, né? O eixo aqui muda bastante, né? Então, bases em alta, né? Esse ágio, como a gente comentou, muito do que houve essa quebra muito forte tanto no mercado doméstico quanto no mercado internacional, né? A gente teve uma forte queda nas entregas de cacau aqui no Brasil em 2024, uma queda de 19%, que acabou jogando o basis muito para cima, né? E o momento que a gente está agora aqui, né, de recuperação da safra, como o Luca mostrou, a gente deve ter um ano melhor que os anos anteriores, né? E essa forte queda da moagem, né? Aqui, então, muito atrelado à demanda, né? E a gente vê esse movimento globalmente, né? Então, aqui, a gente traz aqui a moagem, né, trimestral nas principais regiões. Isso acaba sendo um dos principais indicadores de demanda para a gente poder acompanhar. Então, trimestralmente, as associações das regiões divulgam aí os seus dados de moagem, acaba sendo um termômetro muito importante, inclusive no mês que vem, ali no meio de julho, a gente deve ter os dados de moagem do segundo trimestre. A gente imagina que deve ter uma recuperação, né? A gente tem visto esse movimento, mas um momento decisivo aqui, que foi fundamental para essa queda de demanda, para jogar o ágio para baixo, foram essa sequência de trimestres, né, em que globalmente a gente viu, né, essa retração forte, né? Então, desde o segundo trimestre de 25 até o primeiro trimestre de 26, quedas significativas na moagem global, né? Aqui a gente está agregando todas as regiões, cada uma teve suas particularidades, mas então isso aqui reflete um movimento que não é só no Brasil, que é global, né? Justamente por conta dessa alta muito intensa que aconteceu no mercado. A indústria passou por muitas dificuldades, a gente fala muito, né, do processo de reformulação de produtos, de diminuição do uso do teor de manteiga, de mudança de embalagens, de adição de outros ingredientes, né? E isso ocorre por conta daquela alta muito intensa, né? E aqui trazendo para o caso do Brasil, né? O caso do Brasil, ele é bem marcante, né? Porque nesse período a gente tem uma alta na produção, então se a gente comparar ali, né, os dados, acho que é do terceiro trimestre de 25 com o terceiro trimestre de 24, a gente teve uma alta de 9,7% na produção, enquanto no mesmo momento a indústria, né, que estava passando por esse processo de adaptação, de amêndoas muito mais caras, de ajuste nas formulações, teve uma queda de 13% na moagem, né? E isso vai muito em linha com o que o Adilson falou, né? Não é um agente ou outro que está tentando fazer isso, é um movimento de mercado, né? É um movimento de mercado, mas que ao mesmo tempo, né, o horizonte que a gente vê é que existe uma perspectiva, uma possibilidade de a gente ter ajustes, né? Se eu voltar aqui rapidinho nas moagens, a gente já vê um princípio de recuperação ao longo dos trimestres. Agora no segundo trimestre, isso deve continuar acontecendo gradualmente, né? Obviamente é um processo gradual, não é de uma hora para outra que você recupera tudo, depois de ter tantas mudanças, tantas reformulações pelo lado da indústria, mas a gente tem visto princípios desse movimento, princípios de uma retomada de demanda. E um outro indício, a gente pode ver aqui, né? Esse gráfico aqui ele é um comparativo do preço da manteiga de cacau e do óleo de palmiste, né? Então, o óleo de palmiste ali, estearina de palmiste, acaba sendo um dos produtos ali usados pela indústria para tentar substituir a manteiga de cacau em alguns produtos, né? E aqui fica muito evidente, né? Eles eram subprodutos que tinham preços razoavelmente próximos, então a indústria seguia optando por usar aí a manteiga, mas com aquela explosão de preços, né? E a explosão de preços aconteceu para a amêndoa e para a manteiga, para os subprodutos, mas especialmente para a manteiga foi ainda mais intenso. Essa mudança muito brusca, né? Passando ali de menos de 10 mil dólares por tonelada para chegar a bater 40, 35, né? Então você está quase triplicando, quadruplicando o preço, levou essa mudança de comportamento. Mas a gente tem visto, então, no horizonte próximo, essa reaproximação, né? Então, o que é esperado é, com essa manteiga voltando a se normalizar e ficando tempo suficiente em patamares próximos com os seus de preço
em relação aos seus substitutos, que a gente possa ver aí aos poucos um retorno do uso desses produtos, né? Ele traz uma qualidade diferente para o chocolate, né? Para os produtos finais, é um desejo muitas vezes do consumidor, né? E então isso aqui acaba sinalizando para a gente aí um horizonte um pouco mais otimista aí também quando a gente está falando de demanda. Então, vamos lá. O que a gente viu aí na realidade, né? Essa questão da manteiga, né? Só complementando aqui, toda amêndoa que você esmaga, você tem que ter manteiga, não tem jeito, tá? Você tem 45% de líquido, né? de manteiga, e 55% de sólidos, né? Então, assim, o sólido é o que você faz do cacau em pó, né? Você tem a torta, da torta você gera o cacau em pó. E o cacau em pó ele tem mercado firme, sempre, tá? Porque ele é o saborizante, digamos assim. Ele é um produto que ele é usado também para saborizar e é um produto que tem mercado sempre. O mercado do cacau em pó é firme. A manteiga é bem diferente. O Brasil ele tem limitações, né, para consumo de manteiga, né? E essa virada aí agora que deu, realmente a representante da Bicap estava falando aqui até, ela falou numa inovação, houve realmente um processo de inovação total. Os produtos foram totalmente modificados e inovados, né? A gente via assim, constantemente lá no LinkedIn, num canto, no outro, as empresas contratando pessoas para inovar, para trazer para o time, né? Contratando para o time pessoas que venham criar produtos, criar alternativas, né? E a gente viu aqui, por exemplo, um ciclo de resposta muito grande, né? Porque você tem essas fronteiras que se abriram também aí, né? O Equador, o Brasil, a renovação, o ciclo de resposta também. Isso tudo ajudou bastante, né? A mexer com o mercado também. Então, esse processo como um todo de sobra de produto, transformação de produto, mas com esse processo também de... acho que alguém falou aqui hoje, não sei se foi você, Geo, que falou assim, George, falou que não está se plantando cacau no mundo. Eu acho que sim. O Equador está crescendo muito, plantação no Equador. O Peru também, né? A gente tem uma produção no Peru crescente demais. Tá? O Peru saiu aí de 70 mil toneladas, 80 mil toneladas há 8, 10 anos atrás. Hoje está com quase 200 mil, 190 mil toneladas também, né? Quando a gente falando de matéria-prima também, a gente viu aqui, a manteiga ela saiu de R$ 11 o quilo, né? Para 64, ou seja, de $6 mil para $40 mil uma tonelada de manteiga. Quem suporta trabalhar com isso? A indústria tinha que realmente mudar o viés dela e mudar os produtos, porque não aguenta, não tem repasse disso, né? O mercado não consegue absorver uma alta tão elevada. Então, quando a gente falou aqui que aquela elevação de mercado, ela foi um desmantelo, assim, total, desmantelou tudo, e a gente tem medo disso, e o mercado também tem medo disso hoje, né? Quando a gente fala numa alta repentina assim, a gente entende que a gente pode reviver isso aí, né? A gente pode voltar a ter todo esse processo, e agora vai ser pior, porque eu sempre tive medo dessa substituição de produto da indústria. Eu sempre falava assim, o dia que a indústria chocolateira mudar os produtos, nós vamos ter problema. Isso aí é um negócio que eu cresci trabalhando nesse negócio de cacau com medo disso, dentro de uma indústria como a Cargill, mesmo muitos anos que eu passei lá, a gente sempre teve esse receio. Isso aconteceu agora de uma forma brusca até. Tá? Nesse processo, a gente vê assim, uma vontade da indústria muito grande de voltar a fazer os produtos, a trazer os produtos. Chegou num patamar que é aquilo que o Léo estava mostrando ali, manteiga de cacau, produto de cacau, hoje está num nível, digamos assim, muito aceitável de consumo. Mas esses outros fundamentos que existem no mercado aí hoje, né, esses fundamentos de escassez de produto, de prováveis,
isso apavora a indústria, porque se ela volta a fazer produto de cacau novamente, se ela volta a trazer, né, com força esse produto de cacau para dentro, e esses produtos sobem novamente, vai ser um caos total. Aí eu acho que vai ser, não sei como é que vai acontecer esse momento. E, assim, na verdade, eles inovaram, né, eles reformularam, e um processo também interessante, a indústria, ela tem um modelo novo de aquisição. Hoje ela é muito estratégica na aquisição de produto por conta de que ela entende que tem uma sobreoferta no mercado. Esse processo todo, a gente teve uma sobra de produto muito grande, tem matéria-prima sobrando, os armazéns estão lotados de cacau lá na Bahia, no Pará, tem muito estoque dentro dessas indústrias de cacau também, de matéria-prima, de produto acabado. E a indústria chocolateira, ela entendeu isso e ela se cobre de uma forma mais curta hoje. Essas coberturas, antigamente, era de um ano e tanto, eles se cobriam para longo prazo, hoje eles se cobrem para curto prazo, para negociar melhor, né? Então, a gente entende também que é difícil, porque um detalhe importante, 70%, quase, 65%, eu diria, de tudo que essa indústria processadora brasileira faz para o mercado interno, acho que no mundo inteiro, são consumidos por 10, 12, 15 empresas grandes, de grande porte. Então, imagina um comprador de uma grande empresa dessa correndo atrás de uma indústria processadora dessa para comprar manteiga. É uma loucura. Ele faz o preço que ele quer. Hoje ele tem uma sobreoferta, né? Está todo mundo querendo vender e todo mundo buscando girar esse mercado. E aí a gente tem essa coisa, né, dos deságios do preço da amêndoa, a gente entende isso até como uma compensação que a indústria faz também no momento para poder gerar resultado, porque esses preços normais aí, esses preços de ration, eles não são muito respeitados hoje, não. Hoje está se negociando muito. O cara vai comprar e fala, eu compro, mas eu só pago esse valor aqui. Eu falo porque eu trabalho, eu vendo cacau em pó, hoje, mais cacau em pó no mercado brasileiro para a Icon, que é uma empresa multinacional. Eu faço alguns negócios para eles aqui no Brasil também, mas negócios pequenos também, pontuais, assim, de distribuidores, algumas fábricas pequenas também. E eu vi na pele, senti na pele a dificuldade de trabalhar com o produto. Está muito difícil mesmo nesse momento, né? E aí a gente vê, né, reformulação de receitas que houveram, né, novos formatos, porções reduziram, né, as embalagens se reduziram também bastante. Eu peguei um picolé essa semana, um bem legal que eu gosto também, tipo desse que o cara falou aqui com a cobertura. Eu peguei e falei, cara, ele diminuiu. Diminuiu. Eu fiquei impressionado. Eu disse, não é possível. Ele diminuiu mesmo. O tamanho dele lá, né? Vamos lá. Então, aí é que está o grande negócio. A gente fala assim de tanta coisa que está acontecendo, algumas dificuldades que tem no mercado hoje, mas ninguém sai desse negócio. Ninguém quer sair disso. Ninguém sai, porque realmente na Bahia a gente vê o povo chorando, no Pará, o produtor e tal. Mas o preço subiu hoje, eu trabalho com insumos também, insumo agrícola também. Tá? A gente tem uma distribuidora, eu sou representante também de fertilizantes. Meu celular não parou hoje aqui, por causa dessa pequena alta que teve no mercado aí, todo mundo correndo atrás, querendo comprar, querendo preço. A gente já viu um ânimo assim, bem exacerbado. Quando a gente vê uma Barri, né, anunciando aí embaixadores que vai plantar milhares de hectares de cacau, né, a gente vai no viveiro, entra numa fábrica, a gente vê reforma, a gente vê um monte de coisa, a gente se anima muito, entendeu? Porque a gente sabe que eles estão aqui para ficar, para continuar. Eles não vão sair daqui e o negócio de cacau não vai parar nunca. Tá? Chocolate é uma iguaria talvez a mais desejada do mundo, tá? Eu acho que todo mundo gosta e isso não vai parar de jeito nenhum. E a gente vê uma vocação. Quando o André
me chamou para vir aqui, tá? Me convidou para vir aqui. Eu não imaginava encontrar aqui o que eu encontrei. E a gente bateu um papo um dia, eu fiquei impressionado. Eu falei, realmente, vocês têm um poder de crescer, de ter um negócio aqui muito firme, tá? E se construir um polo novo dentro dessa expertise, dessa capacidade, né, intelectual que vocês têm, desse formato dessa formatação que vocês estão criando aqui, eu acho que vocês têm um futuro absurdo aqui nesse negócio. Absurdo, é muito grande mesmo, né? Eu acho que existem viés de verticalização, indústria de cacau buscando vocês aqui, querendo estar parceiro de vocês, porque o mercado mudou muito, gente. O mercado mudou muito. A indústria hoje ela quer isso, ela quer compliance, ela quer estar perto de players hoje que fazem boas práticas, que se preocupam com sustentabilidade, né? E hoje a gente tem também uma coisa que está acontecendo no mercado. Eu falei um monte de coisa aqui, eu preciso falar uma coisa importante. A indústria final hoje, ela está antecipando um momento, porque eles anunciaram já de longo prazo que eles não querem mais cacau. O mundo não quer mais cacau onde não se tenha certificação de boas práticas. Eles não querem mais, né? Esse mundo sustentável é irreversível hoje para o negócio de cacau. Ele não tem volta, tá? E eles estão, nesse momento de sobre-oferta, eles estão antecipando isso. A gente já notou que eles estão cobrando da indústria hoje, eles estão comprando da indústria e estão forçando comprar produtos semi-elaborados, líquido, manteiga, cacau em pó, também certificados. Eu estava batendo papo até com os meninos ali eles são comerciantes de cacau. Eu falei, cara, vão para esse mundo correndo, urgente. E aqui, André, aqui vocês precisam começar desse jeito, né? Mas desse jeito mesmo, assim, entendendo, isso aí, bicho, tá na mesa, tem que estar na mesa o dia inteiro. É montar um projeto extremamente sustentável. O mundo quer isso, tem mercado para isso, o mercado está aberto para isso. Em toda crise se tem uma oportunidade. Eu estava comentando com os produtores na Bahia, eu falei assim, tem oportunidade hoje? Tem. E eu estou notando que o mercado de certificado está crescendo. A gente tem hoje, eu acho que nem 30%, nem 20% dos produtores brasileiros certificados hoje. E se a indústria final quer cacau certificado, ela está querendo produto certificado, está aí uma grande oportunidade. Uma oportunidade enorme, porque o outro padrão está sobrando aí, está nos armazéns dos repassadores, está nas fazendas, e a indústria brigando por fazer isso e crescendo nisso. Outro detalhe importantíssimo, né? Vocês têm uma vocação consolidada no agro aqui, vocês têm expertise cooperativas, né? Eu acho que tudo isso corrobora para que haja um crescimento rápido desse negócio aqui, né? Verticalização, um monte de coisas vocês têm que fazer. Alguma coisa de fazer para buscar mercado de enxados também, isso, fazer produtos diferenciados, muita coisa mesmo assim. Acesso à tecnologia, capital. Pô, o cara estava aqui nesse instante, falou assim, tem dinheiro para todo mundo. Lá a gente não ouve isso, né? Não ouve. Aqui tem dinheiro. É um polo novo, é um polo que está se construindo também. E isso realmente é muito bacana. Eu acho que essa alavancagem aqui do negócio está todo mundo de olho. Não é à toa que as grandes empresas estão aqui, encontrei com muita gente aqui hoje, porque realmente existe todo mundo acredita que esse polo aqui é um polo diferenciado e ele vai realmente andar, cara. Não tenho a menor dúvida. Isso aqui. E não desanimem, não desanimem, pelo amor de Deus, porque esse negócio de cacau, mercado, eu já vivi ciclos assim terríveis no cacau. Aquele ciclo que a gente colocou ali, todas as commodities fazem aquilo. É normal isso.
Quando o mercado começou a subir, eu fiz eu fazendo uma palestra lá em Itabuna, até no encontro grande lá, mas $4.000, $5.000 só, isso vai acabar. Quem quiser aproveitar, aproveite. Né? Não fique, porque é mais um ciclo que ele vai fazer. E vai esbarrar num gargalo de demanda. Parece que eu estava adivinhando. Semana o cara até no grupo botou lá. Esse cara falou coisa, mas não é normal, é natural isso. E aprendam uma coisa, nesses ciclos, não brinquem não fiquem brincando de vender amanhã, de especular e tal. Eu tenho uma pequena propriedade também, assim, o meu cacau, eu entrego para Barri, lá na minha cidade, lá da fazenda, e quando o cacau chegava lá, eu ligava para o cara e dizia assim, vende aí e bota o dinheiro na minha conta. Naquela fase que estava da arroba de cacau a R$700, R$800, R$1.000. Eu quero lá saber quanto está, cara. É uma loucura, vendia cacau de 200 conto para vender de 1.000, de 800, de 700, 600. Tá bom demais. E a gente falava para todo mundo isso, dizia assim, cara, sai disso. Eu fiz uma outra palestra na Expo, lá o ano passado, em Itabuna. Eu falei assim, gente, vendam até a mãe de vocês aí, pelo amor de Deus. Paulo Peixoto estava falando comigo essa semana, falou assim, pai, botou assim, bingo, porque ele estava comemorando que ele vendeu o cacau de 1.100 nesse dia que eu falei. Se saiam disso, pelo amor de Deus, que isso é uma coisa que vai passar, é um ciclo normal, faz parte do ciclo, né? Então, gente, é isso aí, né? A gente... tá. Esse é o slide final que eles vão falar aí também, mas eu diria o seguinte, eu acho que o mercado ele está lutando nesse momento, numa luta efetiva mesmo, uma luta pesada para se encontrar. Ele quer se encontrar. Né? O chocolateiro ele quer comprar, ele quer voltar a comprar produto, ele quer fazer produto bom, o mercado exige isso, principalmente os mercados mais conscientes, aqueles mercados de Europa, Estados Unidos, onde mais se consome, tá? Eles estão pedindo isso, eles estão implorando por isso. E a gente também, a gente tem notado uma mudança terrível hoje, e ele está louco para fazer isso também. Só que a gente precisa encontrar um nível sustentável nisso. E 10 mil, 8 mil, 9 mil, não adianta subir muito. Se o preço sobe demais, a gente vai reincidir, a gente vai ter problema novamente aí, problemas mais graves ainda. Eu acho que mais graves ainda do que o que a gente teve no passado aí, né? E com certeza a gente vai chegar nisso. A gente vai chegar nesse momento, né? Eu acredito muito nesses níveis aí de 5, 6 mil dólares. Eu acho que é um nível bacana para o produtor, um preço lá de 400, 450, 500 reais. Essa questão do prêmio, do deságio, a gente entende também que, aos poucos, essa assimilação ela vai acontecendo, como os meninos falaram aqui, a gente já tem alguma coisa de demanda, né? Alguma sinalização de demanda crescente, melhorando um pouco mais. E eu acho que é isso aí. Eu acho que vocês estão de parabéns, cara, parabéns mesmo, parabéns, André, parabéns a todos vocês aqui. E eu estou muito feliz mesmo, volto a falar novamente, estou assim, muito feliz por estar aqui e estar convivendo com pessoas que estão buscando realmente fazer a coisa certa, né? Serem eficazes, efetivos e tal, e isso é muito bom. Valeu. Então, a gente concorda, acho que é muito legal estar aqui, ouvir um pouco desse outro lado que está crescendo na produção. Para a gente terminar, não vou me estender muito, mas com outra boa notícia, a gente vinha antes daquela quebra de safra numa demanda crescente. A média era ali em 3% ao ano de aumento. E aí, para o futuro, o que a gente olha de mais promissor é aquele consumo per capita muito reduzido, principalmente das regiões menos desenvolvidas, que devem se desenvolver nos próximos anos. E com esse aumento de consumo per capita, principalmente com a população alta de algumas regiões, existe essa perspectiva de um aumento de consumo e de uma retomada daquele crescimento de demanda.
Então é isso que a gente vê para a África, principalmente puxado pelo crescimento populacional. Na China e Índia, o crescimento populacional já desacelerou, mas existe uma perspectiva de aumento desse consumo per capita conforme aumenta a renda. Então a gente tem essas perspectivas positivas. Só observação aqui, ó, a China, eles saíram praticamente de zero de consumo, não zero, mas muito pouco, em 2022, né, para 210 mil toneladas. Né? Isso rápido, assim, praticamente nesse período aí. Houve uma queda também expressiva agora, uma queda de demanda expressiva lá. E a Índia é um mercado que cresce 18% ao ano. Está todo mundo de olho na Índia. Todo mundo está indo para lá, está se instalando, está montando indústria, está fazendo e tal. É o que eu falo, né? A gente tem uma perspectiva. Quando a gente vê esses investimentos, né? Essa semana eu li sobre o investimento da Cargill na Bélgica, lá de um absurdo, um negócio gigantesco lá, de chocolate também. O mundo está fazendo. Não vai acabar. Isso só vai crescer, é mais um ciclo que a gente está passando, e isso passa. Legal. E só para finalizar, então, a gente traz a nossa perspectiva de preço para os próximos meses. Isso aqui é uma projeção que a gente faz com o nosso time comercial também, e a nossa perspectiva é de que o preço mantenha-se nesse patamar aí, entre 3,5 e 4,5. Essa alta de hoje, ela não entra aqui, a gente está falando mais de média mensal, mas a gente tem ainda fatores opostos ali que a gente comentou. Então, uma oferta mais robusta de curto prazo e uma perspectiva de incerteza para o longo. Então, por isso que a gente tem uma altinha nos próximos meses e aí uma recuperação conforme entra a próxima safra. Eu faço um convite final de vocês conhecerem os nossos relatórios de inteligência. É um tipo de relatório por assinatura, como se fosse esses relatórios, como se fosse o Netflix, um plano de assinatura mesmo. Então, faço o convite para vocês conhecerem. É algo que cabe no bolso aí, tanto do produtor quanto do processador, do consumidor, e a gente tem um acompanhamento de tudo que a gente falou aqui, só que 1 milhão de vezes mais detalhado, que a gente tem mais espaço para falar. Bom, agradecer o Adilson, acho que foi muito legal essa troca, e aí a gente encerra por aqui. Tem alguma consideração final, Léo? Não, só agradecer mesmo, pessoal. Só comentar da nossa projeção também, né? É uma coisa que a gente atualiza mensalmente, né? Então, por exemplo, muita coisa de El Niño forte ainda não dá para ser precificada, porque a gente ainda não tem noção da intensidade disso. Então, mas quem acompanha aí nossos relatórios aí mensalmente, a gente está revisando isso para os nossos clientes. E é isso, fica o QR Code ali de novo de convite aí, quem quiser acessar, quem quiser conhecer, consegue pedir um teste grátis ali, acompanhar por uma semana, 10 dias, para conhecer um pouco dos nossos materiais. Tenho certeza que vocês vão gostar e querer acompanhar mais de perto aí o mercado. Obrigado. Bom, gente, e vou vender meu peixe também aqui. A gente está lançando, né, no mercado do cacau aí agora, eu acho que a semana que vem a gente bota no ar aí, o mercado do cacau Intelligence, né? É um módulo que a gente tem de 3 planos lá também, e sendo que o Essentials, né, que é um plano, é uma ferramenta usual de mercado mesmo. Ela vai ter tudo lá, tudo em tempo real. Você vai ter o preço do cacau em tempo real lá. Você vai poder fazer alertas de mercado, você vai poder fazer alertas de preço, fazer um monte de coisa. E simuladores também, a gente está trazendo simuladores, para você criar lá, simular situações de mercado, de bolsa, diferencial. Esse primeiro nível de pacote aí, a gente vai vender ele por R$19,90 por mês. Tá? É um negócio que quer dar acesso a todo mundo. E é muito legal. Vai ser uma coisa que você vai estar na mão ali o tempo inteiro. A gente mostrou para algumas pessoas aqui hoje também. E é muito legal mesmo. E semana que vem a gente vai lançar uma campanha aí, eu vou passar para o André também, para soltar aqui para vocês aqui, para que vocês conheçam. É muito, muito bacana. Excelente. Muito obrigado aí, valeu, viu? Valeu muito mesmo. Obrigado, pessoal. Obrigado.